Vamos mentalizando em nosso lar uma luz intensa que vai chegando das esferas divinas, mentalizando o nosso Mestre Jesus como nosso guia, guardião, para que Ele possa nos dar sustentação em toda essa tarefa que nos propomos de compartilhar com aqueles que estão necessitados, com aqueles que passam pelas provas da doença física, da doença espiritual, da psicológica. Vamos mentalizando em nosso lar uma luz que vai limpando cada um dos ambientes, da porta de entrada, percorrendo, transpondo as paredes, transpondo objetos, limpando também nosso corpo. Essa luz vai reharmonizando a nossa capacidade de sermos doadores e também receptores de boas energias. Vamos pedindo a Jesus que nos amparem. Com Ele dizemos aquela prece nos ensinada e vivida há 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolvendo a Dona Ercília com muito amor, para que ela possa, através da oração de Bezerra de Menezes, nos auxiliar a chegarmos às suas esferas e recebermos o seu amparo nesse encontro. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de suas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos e obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, com a graça de Deus. Então vamos agradecendo a essa oração, agradecendo a Dona Ercília por esse momento, e vamos pedindo ao alto que nos inspire nesse momento de estudo que fazemos. Estamos lendo o livro Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Kleber. Aqui nós estamos na página 50, na pergunta número 1, qual o futuro da medicina em nosso planeta? As bases da medicina do futuro, já foram estabelecidas pelo médico das almas.
há quase 2000 anos, quando trouxe para a humanidade as ideias de amor e fraternidade, que no futuro guiarão os meus irmãos em suas atividades no convívio com o próximo. A terapia do amor será a forma ideal de estabelecer o equilíbrio das almas em evolução. No planeta terreno, o amor será a norma ética de comportamento para os profissionais de todas as áreas que continuarem seu trabalho na Terra renovada. Isso daqui a gente tem uma passagem interessante trazendo justamente essa questão a respeito de qual é o caminho, né? E o amor, vejam, é a base, inclusive, dessa medicina. Pergunta 2, existe um planejamento no mundo maior para despertar? Aqui ele está citando dentistas e médicos para a realidade espiritual do ser humano, mas eu acho que é bem mais amplo. Nós temos hoje muitos terapeutas especialistas em diversas áreas, né? Logicamente, não ignoram, meus irmãos, que todo progresso do mundo guarda sua fonte nos planos imortais da vida, do que se pode deduzir que a própria vida do Consolador, como uma ciência divina, reflete o esforço maior do mundo espiritual para a espiritualização não apenas de uma área do conhecimento humano, mas de toda a humanidade. 3. Ou seja, ele está mostrando aqui que existe planejamento sim, a gente não pode esquecer. A gente vai necessitar sempre do amparo divino. A gente sempre vai ter a proteção e o planejamento. Não existe acaso. Nada é por acaso. Existe algum método indicado pelos amigos espirituais para se manter em sintonia com o alto na tarefa da medicina na Terra? A boa vontade e a eliminação do orgulho que domina meus irmãos, a fraternidade e a legítima disposição de agir em benefício do próximo, eis a melhor maneira de agir em sintonia conosco. Então aqui nós encontramos um belo caminho, né? Que é a renovação interior, a reforma íntima, boa vontade e eliminação do orgulho. Esse é o nosso caminho. Nós sabemos que esse é o nosso caminho sempre, né? Essa reforma íntima para que a gente possa de verdade chegar a essa condição diferenciada. E a fraternidade, que é tratar os nossos irmãos como eles, como se fosse a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. A pergunta 4, será o conceito de holística a respeito da vida e do universo uma forma de aproximação da ciência com a realidade do espírito? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? O conceito de holística é aquele que nós temos múltiplos, não é, vamos chamar assim, linear as coisas, não é desse jeito ou daquele que se resolve, mas com várias, com a composição, a combinação de diversas formas, que nesse caso nós falamos da questão da saúde, por exemplo, a material, a psicológica, a espiritual, em diversos níveis, né, em diversos campos, inclusive, de ação. Todo progresso, a resposta, todo progresso que se verifica na atualidade, no campo das ideias, surge como esforço do plano superior para conduzir o homem terreno à mais ampla compreensão da vida. Certamente, o conceito desenvolvido de que a parte está intimamente relacionada com o todo, que todas as formas de vida são solidárias entre si e que a harmonia do conjunto é o resultado do equilíbrio dos indivíduos, é um conceito que vem, a seu tempo, corroborar o que a doutrina espírita tem falado ao longo do tempo. A amplitude das ideias está se mostrando ao homem à medida que for sendo levantado o véu que se cobre os sentidos grosseiros e que, aproximando-se da dimensão espiritual, banir o orgulho que lhe domina o espírito imperfeito.
Só assim logrará a ciência humana a identificação com o postulado da ciência divina. Então, nesse capítulo que nós verificamos, confirmamos, né, as perguntas e respostas aqui sobre, em especial, ele está abordando o conceito holístico, ele traz para nós essa interpretação simples, né, direta, de que nós não somos apenas a matéria. Ele traz alguns fundamentos para nós refletirmos e é esse o nosso caminho. Então, esse conhecimento holístico aí já faz parte da própria ciência, né? Não é apenas um medicamento químico que é utilizado. Hoje já se usa muitas formas de energia. Existem também o fator emocional, psicológico, e em alguns estudos, inclusive, o fator espiritual, incluindo a prece, a oração, que tem um fator determinante, que é um fator determinante em muitos casos de melhoria inexplicada pela ciência. Então vamos agradecer a esse capítulo, esse ensinamento que nos foi deixado, trazido, que possamos entendê-lo em todos os campos da nossa jornada. Vamos nesse momento mentalizando o Grupo Espírita Razim, a sala, a área onde é o hospital espiritual do espaço, lá no plano espiritual, e muitos amigos estão sendo nesse momento acolhidos, tratados. Pedimos que esses irmãos que chegam até nós através dos pedidos de vibrações pelas mídias sociais, ora pelos nossos próprios contatos pessoais, incluindo aqueles que participam como trabalhadores, como doadores, e os que nos acompanham de diversas maneiras. Pedimos aos mentores que visitem a todos esses lares, levando o medicamento espiritual necessário, envolvendo, fazendo uma limpeza da cabeça aos pés naqueles irmãos que estão doentes, especialmente os que têm os casos mais sérios, mais graves, que a doença não é conhecida a sua cura pela medicina terrena plenamente, que esses irmãos sejam auxiliados, a reencontrarem o equilíbrio do seu corpo físico e espiritual através do amor, do perdão. Aproveitamos para pedir perdão àqueles irmãos encarnados ou desencarnados, com os quais temos dificuldades, aqueles que em algum momento prejudicamos, ainda que involuntariamente e sem o nosso conhecimento. Pedimos a Jesus que os amparem para seguir adiante na sua jornada. Pedimos, Pai, que os amigos, irmãos, parentes, desencarnados possam ser iluminados para seguir também a sua jornada, abandonando a esfera terrena, seguindo para os hospitais, os locais de tratamento, locais que auxiliam na reintegração à vida espiritual, pois muitos são aqueles que permanecem presos à matéria, ainda que ela tenha se desmanchado, presos à matéria do mundo terreno. Vibramos para que esses amigos sejam também tratados, para que a cura, a perfeição, o restabelecimento de sua saúde física possa acontecer, pois o físico que nós conhecemos como matéria também para estes é uma constante. Para estes é real, mesmo no mundo espiritual, pois a matéria mais sutil dos corpos espirituais permanecem condensadas para aqueles que estão próximos à crosta terrena. Vamos pedindo que o amparo do alto possa tratar, renovando células daqueles irmãos que passam pela provação do câncer, substituindo tecidos, células, órgãos por completo, para que esses se renovem na matéria, pois sabemos, a medicina terrena também já sabe que todo o corpo se renova de período em período de tempo, e que a cura, vinda através do corpo espiritual, do perdão e do auto-perdão, possa auxiliar a esses irmãos em provas. Vibramos por aqueles que passaram pelos momentos difíceis,
da desencarnação recentemente e pelos seus familiares, para que todos possam enxergar a vida contínua do espírito, livre da matéria, e que enxerguem nesse momento uma oportunidade para renovar seus sentimentos, seu amor. Graças a Deus. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para os que ainda não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem sobre toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe pedimos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde irá se refletir a vossa santa imagem. Graças a Deus. Então vamos envolvendo a Dona Ercília agora para que ela possa fazer o encerramento das vibrações. Então, vamos mentalizando aquela luz de Jesus nos envolvendo em gratidão e amor por tudo aquilo que recebemos e por tudo aquilo que possamos doar. Vamos mentalizando o universo com a sua luz imensa envolvendo todos nós, envolvendo o planeta, envolvendo todos os países em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Aquela luz rosa caindo como um chuveiro sobre toda a humanidade, despertando a fé, o amor, a caridade. Principalmente nesses lugares mais tristes, onde há guerras, que o coração do homem seja iluminado para que tudo isso se resolva, que acesse. Vamos vibrando aquele fluido verde de vibrações de cura para todos os doentes do espírito, os doentes da matéria, os doentes de depressão, de pânico,
muita vibração para estes irmãos e que essa luz percorra todo o planeta, todos onde houver um leito de dor, de sofrimento, que a nossa vibração chegue até eles. Vamos vibrando pelos asilos, os manicômios, o cárcere, asilo de cegos, surdos, mudos, as casas de caridade, todas as casas, todos os doentes e seus curadores, todos aqueles que estão ajudando, né? Todos eles possam receber essa bênção de força, de luz para cuidar de todos esses doentes, toda a equipe médica, todos os trabalhadores da saúde, todos os socorristas, tanto do espaço como da matéria, da terra, que todos estejam sempre prontos com o coração cheio de amor para socorrer aquele que mais necessita. E vamos vibrando também, pedindo à Mãe Maria Santíssima que socorra esses irmãos fracos, viciados, aqueles que têm ideias de suicídio, dê uma força para eles, despertando a fé no coração deles, o amor, a fé em dias melhores. E vamos vibrando por todos os nossos irmãos drogados, que dê uma força para eles largarem o vício. E vamos vibrando pela mãe desses irmãos, pela família. Que Deus ilumine o coração dessas mães que têm os filhos presos, os filhos drogados. Que Deus abençoe. Dê força para aquele que passa pela provação. Ajude também essas casas que abrigam essas crianças doentes, essas criancinhas com câncer, todas as crianças. O futuro das crianças seja iluminado, em nome de Deus. E vamos vibrando também pelo nosso Brasil, uma luz imensa cobrindo nossa pátria, envolvendo todos nessa luz, os responsáveis pela boa situação do país, que eles trabalhem com amor e com sabedoria. Que Deus abençoe, que essa luz atinja todos aqueles irmãos que mais necessitam, que nesses lugares longínquos, que não têm nem meios de vida, que todos recebam essa bênção, aqueles que passam pela necessidade do pão material, que eles sejam também ajudados com o pão espiritual. Aqueles nossos irmãozinhos também que não têm um teto, que vivem pelas ruas, dormindo nas ruas, que eles sejam protegidos pelo plano espiritual, que eles não sintam esse frio que nós sentimos, que eles recebam aquela coberta espiritual de luzes aquecendo seus corpos, e que eles recebam também o alimento espiritual, iluminando suas mentes, para eles correrem atrás do melhor, de fazer o melhor, de ter força para vencer na vida. Que Deus abençoe a todos. E assim, Senhor, nós vamos te agradecendo por tudo que nós recebemos, e mentalizando aquela luz de Deus, iluminando também todas aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de uma vibração, todos assistidos pelas nossas casas de caridade. E vamos à prece, Senhor. Senhor, abre-nos as portas da vossa providência, ajuda-nos a combater o mal, afugente para longe de nós a sensação de cansaço, fortalece-nos para que nunca nos aniquilemos perante os obstáculos, que sejamos úteis aos nossos irmãos do caminho que clamam por socorro, e que o Supremo Senhor do Universo nos glorifique para sempre,
Que assim seja, com a graça de Deus. Gratidão a todos. Que assim seja.